A IARC, Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer em português, anda frequentando muito as manchetes. Cada vez que você vê uma manchete dizendo que algo causa câncer, a IARC costuma estar envolvida. Bacon, carne vermelha, batatas fritas ou assadas. A mais recente notícia diz respeito ao aspartame. Mas qual o grau de certeza que nós temos sobre essas coisas? E qual é a magnitude do risco envolvido? Precisamos, pessoal, conversar sobre a IARC. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje uma convidada ilustre, a doutora Vanessa Andrade. Vanessa é pesquisadora, trabalha exatamente nessa área. Vanessa, fala aí para o nosso público quem é você, no que você trabalha. Eu sei que algumas pessoas que seguem o podcast já te acompanham na rede social, mas, Vanessa, quem é você? Olá, pessoal. Então, eu sou a Vanessa Andrade, eu sou bióloga de formação e fiz toda a minha formação de iniciação científica, de mestrado e de doutorado na URGS. Sou contemporânea do Souto, nós descobrimos hoje que estudamos mais ou menos na mesma época, e eu sempre trabalhei com genética, mas mais especificamente dentro da genética, numa área chamada mutagênese, que é justamente a área que tenta avaliar substâncias que podem ou não causar danos no nosso DNA. E desde o término da minha formação, eu hoje tenho um grupo de pesquisa na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, que fica em Criciúma, aonde eu oriento alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica com pesquisas nessa área. Então, há quase 18 anos, a gente tem gerado artigos científicos, né, e produção científica nessa área de danos em DNA. E esse tipo de trabalho de mutagênese muitas vezes é o que vai subsidiar essas classificações utilizadas pela IARC. Exatamente. É o tipo de pesquisa que a gente, na verdade, lá na IARC, usa para chegar às conclusões de se uma substância tem chance ou não de ser cancerígena ou carcinogênica. Perfeito. E a IARC classifica substâncias em 4 categorias. Desde aquelas que são conhecidas por causar câncer em humanos, que é o grupo 1, até as que não podem ser classificadas quanto ao seu potencial carcinogênico em humanos. A gente não sabe se tem efeito ou se não tem. Essas categorias indicam o quão forte é a evidência de que uma substância poderia causar câncer, mas não medem a probabilidade real de que o câncer ocorra em pessoas expostas a essa substância, que é tecnicamente chamado de risco. Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor para as pessoas, Vanessa, que isso é bem importante, né? Então isso a IARC sempre deixa muito claro na página dela, né? Ela é uma agência vinculada à Organização Mundial da Saúde, mas ela não é dependente porque ela é composta por um quadro de especialistas, né? E eles sempre deixam isso muito claro, que o papel da IARC é buscar evidências científicas em níveis de trabalhos in vitro, que é em células, trabalhos em animais e trabalhos epidemiológicos em humanos, para tentar chegar a uma conclusão se um composto tem perigo de causar câncer. Então, a IARC acaba focando, às vezes, no mecanismo, em questões um pouco mais detalhadas, mas não necessariamente de o quanto aquilo de fato tem chance de causar câncer. Ou seja, a substância ela pode ser perigosa, porque ela pode ter um mecanismo parecido com o mecanismo de outras substâncias que são carcinogênicas, mas a IARC não consegue dizer, e não é o objetivo dela,
qual é o risco para câncer. Por quê? Porque quando a gente está falando em risco, a gente tem que pensar via de exposição, por onde que eu estou entrando em contato com essa substância, tempo de exposição. Então, eu eventualmente sou exposto a esse composto ou frequentemente se eu trabalho em algo que me expõe diariamente. E a dose. Então, eu sempre, quando eu falo disso nas redes, a gente fala, câncer de uma forma geral, ele surge por danos no DNA? Surge. Mas não é porque eu comi uma fatia de bacon num dia, porque eu tomei uma Coca-Cola com não sei o que no outro dia, coisas que as pessoas têm mitos que causam câncer, que isso vai dizer, comi, vou ter câncer. Não, porque tudo é questão de dose e de frequência de exposição e também a via pelo qual a gente é exposto a esse composto. Bom, eu vou falar brevemente para vocês agora as categorias de risco que a IARC utiliza, e aqui eu vou usar um exemplo que eu acho que vai deixar bem claro o que a doutora Vanessa acabou de explicar. O grupo de risco maior é o grupo 1. Uma coisa que esteja no grupo 1 significa que é comprovadamente cancerígena para seres humanos. Eu acho, pessoalmente, quero ouvir o que a Vanessa pensa depois, que até esse termo comprovadamente às vezes é um pouco forte. É assim, a gente tem quase certeza. Tá? Isso é baseado em evidências sólidas de que o agente causa câncer em humanos, geralmente com base em estudos epidemiológicos. E quem segue aqui esse podcast sabe que isso pode ser um problema. Mas não é só estudos epidemiológicos. Também pode ser considerado grupo 1 se houver evidência suficiente de carcinogenicidade em animais de experimentação, juntamente com evidências fortes de efeitos semelhantes em humanos expostos. Se eu tiver tudo isso, bom, aí eu chamo de grupo 1. Pessoal, boa parte das pessoas que está ouvindo esse podcast faz uso de uma substância do grupo 1. Sabe qual é? Álcool. Então, quem bebe cerveja, quem bebe vinho, quem bebe álcool, está consumindo um produto que sabidamente causa câncer em humanos. Posso complementar, Souto? Só para complementar, não perdendo teu gancho, outra coisa que a gente está exposto diariamente e é grupo 1, radiação solar. Muito bem lembrado. E aí, esses dois exemplos são muito úteis para vocês entenderem a diferença entre a gente saber que a coisa é cancerígena, radiação solar é cancerígeno, álcool é cancerígeno, mas a questão do risco varia de acordo com a exposição. Se eu beber muito todos os dias por muitos anos, eu vou estar aumentando o meu risco de ter câncer. Mas isso não significa que uma pessoa que bebe uma taça de vinho de vez em quando esteja com risco elevado de câncer por esse motivo. Se eu pegar sol aos poucos, sem me queimar, em determinados horários onde ele não é tão forte, bom, o meu risco de câncer é baixo, é diferente do que eu ficar me expondo a queimaduras solares com frequência. Ou pior, aquelas câmeras de radiação ultravioleta, que aí é dose forte por um período muito intenso, muito curto, mas numa dose que a gente não atingiria indo para a praia no verão. É isso aí. Então, quando a gente diz que algo está no grupo 1, a gente não está dizendo que aquilo é um risco muito grande. O que vai determinar o risco é a dose. Lembrem sempre do álcool, que é um bom exemplo. Aí nós temos a categoria 2A, que é o agente provavelmente pode causar câncer em humanos. É baseado em evidências limitadas de carcinogenicidade em humanos, juntamente com evidências em animais de experimentação ou fortes evidências de mecanismos. Evidências limitadas significam que não tem uma associação positiva entre a exposição ao agente e câncer. Mas outras explicações não podem ser descartadas com confiança. Também pode ser usado quando há evidências inadequadas em humanos, mas tem evidências suficientes em animais. Então essa é o 2A. E isso significa que a gente vai chamar isso de provavelmente carcinogênico, porque a evidência não é tão grande quanto 1, mas é um pouquinho mais forte do que a próxima categoria que a gente vai falar agora. Muito bom. Categoria 2B. Categoria 2B, o agente possivelmente pode ser carcinogênico. A 2A era provavelmente. Aqui é possivelmente para seres humanos. Essa categoria é geralmente utilizada quando apenas uma das seguintes avaliações foi feita pelo grupo de trabalho da IARC. Ou evidências limitadas de carcinogênese em humanos,
ou evidências de carcinogenicidade em animais de experimentação, ou fortes evidências de mecanismo mostrando que o agente possui características em comum com outros carcinógenos que são carcinógenos em humanos. Então o 2B é bem fraquinho. É uma dessas coisas só, não tem várias ao mesmo tempo, e quando é a evidência em humanos, ela é uma evidência limitada. 2B é onde possivelmente vai ficar, quem sabe, o aspartame, mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas 2B também é a categoria que está o chumbo, e que eu acho que até do senso comum a gente não precisa ser muito conhecedor, as pessoas têm essa associação de que chumbo e alguns metais são perigosos, digamos assim, mas também tá barbeiros e cabeleireiras. Então, justamente a questão, de novo, de dose, de exposição, porque cabeleireiros e barbeiros têm o que a gente chama de risco ocupacional. Então, a frequência de exposição a aerosóis ou algum produto químico é mais elevada. Agora, chumbo a gente não é exposto diariamente, mas talvez quem trabalhe numa empresa que manipula, aí sim. Então, isso é bem legal para explicar o seguinte, que, mais uma vez, está na categoria 1 ou está na categoria 2B, simplesmente está dizendo qual é o grau de certeza que a gente tem de que aquela substância potencialmente pode causar câncer em humanos. Essas categorias não dizem respeito ao risco, ao quão provável é que uma pessoa exposta àquilo venha a desenvolver câncer. Por quê? Porque aí depende de tempo de exposição, dose, etc. Dentro de uma mesma categoria, tem coisas que a gente usa meio sem medo, tranquilamente, e tem outras coisas que a gente não chegaria nem perto. Vocês querem um bom exemplo? Na categoria 1, nós temos a poluição do ar, nós temos o álcool, como eu já falei, o consumo de álcool como bebida, e nós temos o plutônio. Pessoal, o plutônio é uma das coisas mais perigosas, venenosas, cancerígenas que a gente pode imaginar. Eu me lembro que uns anos atrás teve um inimigo do governo russo que foi envenenado com uma pequena partícula de plutônio e o sujeito morreu, né? É um negócio assim extremamente tóxico. Ele está na mesma categoria que vinho. Agora, entre plutônio e vinho, eu acho que nenhum de nós teria dúvida qual nós escolheríamos. Mas então por que eles estão na mesma categoria, vocês perguntam? Vamos repetir a exaustão que é para o pessoal entender. Simplesmente porque a gente tem convicção de que plutônio causa câncer e a gente tem convicção de que álcool causa câncer. Agora, o risco de ter câncer com exposição ao plutônio é infinitamente maior do que o risco de ter câncer com exposição ao álcool. Essas categorias da IARC não dizem respeito a risco. E quando vocês ouvirem, por exemplo, em certos documentários do Netflix, que consumir bacon tem o mesmo risco do que fumar cigarros, estão mentindo deliberadamente para vocês, porque as categorias da IARC não avaliam risco e qualquer imbecil sabe que cigarro tem um risco maior de causar câncer do que bacon, não importa quanto bacon, nem com quanta frequência você coma bacon. Cigarro vai ser mais perigoso. Estão na mesma categoria só porque a gente tem mecanismos e evidências epidemiológicas que sugerem que possa haver essa associação. Ou mesmo, um outro exemplo que sempre dá polêmica, e eu lembrei de Netflix, Teflon. Porque as pessoas colocam a panela de Teflon tudo no mesmo balaio, porque ela tem componentes, e um deles que às vezes alguns sabem um pouquinho mais, que é o PFOA, porque saíram alguns trabalhos, e principalmente saiu um documentário na Netflix há um tempo atrás, falando de uma intoxicação de uma cidade. Mas por quê? Porque havia uma fábrica de produção deste produto, isso vazou para a única fonte de abastecimento de água da região, e a exposição ao composto isolado foi muito alta para aquelas pessoas. Então, a gente não está descartando que aquele componente em altas doses, num risco ocupacional de quem trabalha, tem evidência. Mas isso é muito diferente de dizer que o pouco que ele é usado para fazer a proteção antiaderente da panela de Teflon vai ter o mesmo risco na gente. Nossa, é um exemplo sensacional. Eu vou ler para vocês, porque a Vanessa tinha me passado a lista das mais de 1000 substâncias que o IARC classificou, e eu fiquei ontem catando exemplos didáticos aqui para falar para vocês.
Então, por exemplo, muitos de vocês devem usar ou até recomendam que se use ginkgo biloba. Ginkgo biloba, a planta, o composto extraído do ginkgo biloba é classificado como 2B. Nossa, não posso mais usar ginkgo porque vou ter câncer. Não, pessoal, não é assim que funciona. A aloe vera também é 2B e é planta. É aloe vera, babosa, pessoal. Babosa é 2B. Agora, para vocês terem uma ideia de como a classificação não leva em conta risco, eu, obviamente, não teria nenhum receio de usar babosa ou ginkgo biloba por medo de câncer, mas eu teria um tremendo medo de usar mitomicina C, que está na mesma classificação 2B. Mitomicina C, pessoal, é um quimioterápico que se usa para tratar câncer, e praticamente tudo que a gente usa para tratar câncer pode causar câncer. A Vanessa pode explicar aí até por quê, né? Mas, pessoal, até picles está na categoria 2B. Alguém vai deixar de comer pepino porque tem receio de ter câncer? É que, aí aqui vou chutar, e a Vanessa me disse se eu estou errado, em algum estudo em cultura de células deve ter se visto que o picles pode ser mutagênico. Tem algum composto, por causa de algum composto que é gerado no processo, por exemplo, de fermentação, porque muitos dos picles tradicionais, eles passam por um processo de fermentação, não é só o vinagre, né? Então, às vezes, pode gerar subcompostos. Isso faz parte, inclusive, dos processos de cozimento de uma forma geral, não que só necessariamente usem fogo, mas a gente tem outras formas de conservar alimentos, né, com limão, com sal, e que fazem modificações químicas num alimento, podendo gerar subprodutos. Mas não quer dizer que na dose que a gente come, mesmo que a gente comesse picles todo final de semana, a gente não come quilos de picles. A gente vai comer 1, 2, 3 pepinos. É muito diferente do que, por exemplo, fazer um tratamento com mitomicina C, que é um clássico no quimioterápico, tanto que a gente usa no laboratório como controle positivo, quando eu quero induzir danos no DNA dos meus animaizinhos de laboratório para testar algo que possa prevenir esse dano. Porque a gente sabe exatamente o mecanismo. Então, a IARC, ela pensa muito nisso. Ela pega dados do que tem na literatura, em todos esses níveis que o Souto já falou, e ela tem, por ser composta por cientistas, que mostrar ou não fechar os olhos para alguma evidência que saiu, mesmo que ela seja apenas in vitro. Mas ela sempre, por outro lado, deixa muito claro que o que ela está mostrando ali para essas classificações está refletindo apenas a força da evidência, que no 2A e no 2B é uma evidência muito fraca, mas que, por outro lado, ela não está dizendo o risco, porque, como o Souto falou, compostos, e aí é agente químico, físico e biológico, a gente usa de uma forma geral, chamados de compostos ou agentes, eles estão na mesma categoria, mas a nossa exposição a eles é muito diferente. Bom, tudo isso foi uma grande introdução para a gente chegar no seguinte ponto. O problema não é a IARC. O problema certamente não é a classificação da IARC. O problema é que as monografias da IARC, as classificações da IARC, estão sendo utilizadas e distorcidas por documentários de Netflix e pela imprensa, gerando manchetes que não deveriam gerar. É muito frequente, vocês veem isso, aconteceu com a história do bacon, que é igual ao cigarro, que é igual ao asbesto, que é igual ao plutônio, essas besteiras, entendeu? Só porque todos estão na mesma classificação. E aí surgiu uma notícia a respeito do aspartame. E aí eu queria aproveitar, pedir para a Vanessa explicar como é que é essa história. São monografias que a IARC faz sobre cada um dos compostos, eles decidem de tempos em tempos agregar um composto novo. E da onde que saiu essa notícia? Porque até onde eu entendi, essa monografia sequer foi tornada pública ainda, mas se vocês abrirem qualquer portal de notícias, vai estar lá a notícia do aspartame. Então, a IARC faz essas chamadas monografias há um pouco mais de 50 anos e até hoje já foram publicadas 133 monografias que compõem aí um grupo muito grande de compostos, porque tem muitos deles que estão numa mesma monografia, como, por exemplo, radiofrequência,
que é a do forno de micro-ondas, mas é a mesma do Wi-Fi, do celular, do rádio e da TV. Então, só para o pessoal entender por que só tem 133. Ela, final de 2019, de tanto em tanto tempo, esses especialistas se reúnem e começam a pensar quais monografias mais antigas precisam ser revistas e quais novos compostos podem ser avaliados, porque está saindo muita coisa publicada na literatura, porque tem gente investigando isso. Então, se determina, entre 2020 e 2024, algumas coisas foram elencadas para serem analisadas, e entre elas, o aspartame, porque nunca tinha sido avaliado, mas começaram a sair publicações. Então, esse foi o motivo pelo qual o aspartame foi avaliado. Ponto que o Souto falou que é muito importante. A gente estava gravando isso antes da liberação oficial da monografia, que será de número 134 da IARC. Porque ninguém sabe, mas isso vazou na mídia de uma forma mundial, com a mídia dizendo que parece que o aspartame vai ser classificado como 2B. Então, essa é o que está saindo na mídia leiga. Ninguém teve acesso, porque os cientistas que trabalharam nessa monografia, inclusive existe uma brasileira, que muito nos honra, porque é uma grande cientista da nossa área, que fez parte, mas eles assinaram todos um termo de confidencialidade, que será divulgado apenas no dia 14 de julho, meia-noite do horário da Europa, porque a sede da IARC fica em Lyon, na França. Então, baseado nisso, as pessoas que muitas vezes não entendem tão bem como a IARC funciona, simplesmente descobriram que ela vai ser classificada em 2B e, como o Souto falou, isso deu um boom. Existem reportagens que ponderam algumas coisas, levando em consideração, por exemplo, que o próprio FDA e a própria Anvisa sempre consideraram o aspartame seguro, e que muito do que tinha de evidência eram apenas em animais, mas, na verdade, a gente não sabe o que mais foi encontrado e o que está nessa monografia. Então, a gente pode aqui só um pouco, especular o que a mídia está fazendo em relação a essa informação que vazou. Lembrando que na área de membros do blog, que é um espaço exclusivo para assinantes, tem conteúdo novo toda semana. E lá eu posto muita coisa sobre evidências científicas, incluindo adoçantes. Além disso, lá a gente também pode conversar nos comentários das postagens, então quem tiver interesse pode entrar em drsouto.com.br e clicar em área de membros. Então esse episódio, pessoal, serve para preparar vocês para o dia 14 de julho, mas serve também para preparar vocês para as incontáveis vezes em que coisas relacionadas às classificações da IARC voltarão a aparecer na mídia impressa, na televisão, etc. É importante a gente ter em mente que mesmo que o aspartame seja classificado como 2A ao invés de 2B, isso pouco importa para a gente saber qual o risco associado ao uso do aspartame nas doses usuais. Para isso, a gente já tem evidência, que é a evidência epidemiológica. E a evidência epidemiológica é bastante equívoca. Vocês que escutam aqui o podcast já tem vários episódios onde a gente menciona que nos estudos observacionais e epidemiológicos, conforme eles são melhores, menos evidência a gente tem da associação de todos os tipos de adoçante com basicamente qualquer coisa, porque a gente tem muita causalidade reversa, né, Vanessa? O que acontece? As pessoas que usam adoçantes tipicamente são, na média, diferentes das que não usam. Normalmente são pessoas que estão tentando perder peso, estão tentando reduzir calorias, já tem alguma alteração na regulação da sua glicose, seja por diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, o que for. E essas coisas, obesidade, sobrepeso, resistência à insulina, síndrome metabólica, são fatores de risco para câncer reconhecidos e, portanto, os estudos epidemiológicos, observacionais, não podem estabelecer causa e efeito. Claro que daqui a pouco nós poderemos ver que numa monografia da IARC
Isso está junto com outras evidências de ciência básica, em roedores, em células, que ajudam a corroborar alguma coisa. Mas se o risco fosse grande, esse risco teria que aparecer como um sinal forte nos estudos epidemiológicos. Deixa eu retroceder um pouco nisso e dar um exemplo para quem está nos ouvindo. Quando o Bradford Hill, lá nos anos 60, começou a estabelecer a relação entre o cigarro e o câncer de pulmão, não se sabia ainda os mecanismos envolvidos. A gente nem tinha toda essa capacidade que hoje a gente tem, que a Vanessa trabalha todos os dias para avaliar a mutagênese. Salvo engano meu, mal tinha sido descoberto a estrutura do DNA. Mas naquele momento, a epidemiologia permitiu demonstrar a correlação, porque quem fuma tem uma chance 20 vezes maior de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Ou seja, o risco associado a essa exposição é monstruoso. Então bastava tentar identificar quais eram as causas, né, que hoje a gente sabe, sim, tem a ver com a mutagenicidade. Mas não havia nenhuma dúvida sobre a questão do risco associado à exposição. Agora, a gente não encontra esse risco relacionado ao aspartame nos estudos epidemiológicos, e quando encontra, ele é tão pequeno, não é 20 vezes, é tão pequeno que ele está dentro da margem de erro, ou ele está até um pouquinho fora da margem de erro, mas com uma série de fatores de confusão. Esses todos que eu mencionei, que as pessoas que usam adoçantes são diferentes das que não usam. Portanto, não deveria gerar manchetes quando algo entra na categoria 2B, seja esse algo picles, seja esse algo Flagyl, que é o metronidazol, esse antibiótico que muitos de vocês já usaram, pois é, está no 2B, seja esse algo aspartame. Estar na categoria 2B, ou mesmo na categoria 1, né, não é uma classificação de risco, é isso que precisa ficar claro. É simplesmente, os autores, avaliando a totalidade da evidência, acham que existe uma possibilidade de que aquilo possa ser mutagênico, ser causa de câncer em humanos. Agora, talvez essa possibilidade só se manifeste com níveis de consumo que tipicamente não acontecem. Sim, tanto que a IARC fala que por que então fazer essa classificação? E eles falam que é muito, inclusive, para deixar, por exemplo, um compêndio, que é isso que essa monografia é, porque o nível de exposição e uma nova via de exposição pode surgir. Então, que nem radiação solar. A gente tem evidência de que luz ultravioleta causa dano total. A gente usa, em capela de fluxo laminar, em qualquer laboratório de análises clínicas, para zerar as bactérias e poder manipular outros vírus e bactérias. Ela é aquele controle que a gente liga quando eu quero matar tudo que tem numa bancada, de tão potente que radiação ultravioleta é. A gente não tem dúvida. Mas, por outro lado, se ela fosse tão potente assim numa dose mínima, não existiria mais vida nesse planeta. E a nossa espécie evoluiu, inclusive, tendo um sistema de reparo de dano em DNA para prevenir os próprios danos que são gerados durante o dia com a exposição à radiação ultravioleta. Porque senão a espécie talvez não tivesse evoluído. E eu sempre falo para os alunos, quando as pessoas perguntam, tal coisa causa câncer, eu disse, respirar causa câncer. Quando a gente faz geração de ATP através de glicose, aquilo que a gente aprende no colégio, o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Para gerar ATP lá no final, libera vários radicais livres. Mas o corpo também tem enzimas antioxidantes que, se está tudo trabalhando bem, está compensando. Mas mecanismo, a gente tem de sobra para explicar por que um radical livre lesa o DNA. Mas é diferente de lesar o DNA do dizer causa câncer. Agora, onde que a gente tem um pouco mais de associação que radical livre causa câncer em humanos? Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, porque aí o excesso de radical livre está muito acima do que o corpo tem capacidade de combater naturalmente, porque a pessoa tem um processo crônico de inflamação e de geração desses radicais. Então,
talvez, como o Souto falou, uma pessoa que está usando o aspartame possa estar nessa categoria de uma pessoa que tem uma doença crônica não transmissível de base. E aí, como a gente vai dizer que é só porque ela está bebendo Coca-Cola? Porque os estudos que tem em humanos não é placebo versus aspartame. É quantas latinhas de refrigerante diet tu consome por dia ou por semana. E em animais, o que a gente tem normalmente são doses que a gente não consegue atingir se a gente fosse pensar na ingestão diária de um alimento. Inclusive, é muito importante a gente pensar que tem algumas coisas que, embora a gente saiba que elas possam causar câncer, e vamos usar aqui o exemplo da radiação ultravioleta, a ausência da exposição também é deletéria. O que eu quero dizer? Pessoal, acho que todos vocês sabem que a gente precisa da radiação ultravioleta, a gente precisa da exposição solar para fabricar a vitamina D. E tem inúmeros estudos observacionais, epidemiológicos, que mostram que a atividade ao ar livre está associada com bons desfechos de saúde. Então, não é racional pegar toda aquela lista do IARC e dizer, eu vou evitar tudo isso aqui. Primeiro, porque você teria que evitar viver, né? Eu não posso fazer absolutamente nada, porque cá entre nós tudo causa câncer, inclusive ficar mais velho, inclusive respirar, né? Assim, tudo causa câncer. A gente vai fazer o quê? Diminuir a exposição àquelas coisas que têm um risco realmente aumentado e vai parar de ficar se preocupando com coisas que têm um risco irrisório, muito embora estejam na classificação. E essa classificação, ela não estabelece risco. E a IARC nunca disse, aliás, ela diz o contrário, ela diz, olha, nós não avaliamos risco. Então, por que diabos a imprensa fica fazendo matérias escandalosas, manchetes, clickbait, caça-cliques, sobre a classificação de mais uma coisa no mesmo nível de risco do picles, entendeu? Assim, a gente tem que ter um pensamento crítico. Vanessa, falando em pensamento crítico, onde é que o pessoal te encontra na rede social, porque você está sempre falando sobre essas coisas? Então, eu sou só do Instagram, o Twitter é mais para olhar o que está acontecendo, eu não publico nada, mas no Instagram, realmente, eu tento fazer esse tipo de fala e desmistificar coisas como ter medo da panela de teflon, ter medo do forno de micro-ondas, da coitadinha da air fryer, enfim, do papel alumínio que a gente usa para assar uma carne, justamente por há mais de 25 anos fazer o tipo de pesquisa que é usado na IARC para chegar à construção das monografias. Então, eu me sinto muito confortável de falar sobre isso e tentar alertar as pessoas. E o meu Instagram é Vanessa M.D. Andrade, que é o meu nome, Vanessa Moraes de Andrade, só que em vez de botar o Moraes, bota só um M. Vanessa, low carb faz mal para a saúde? Não, faz muito bem. Eu sou a prova disso há quase 10 anos, graças a ti. E você come um baconzinho de vez em quando? Claro que sim. Se eu posso, e eu, por morar no interior, consigo, eu compro bacon caseiro, porque eu tenho um amigo que é chefe. Ele só falta ele matar o porco, né? Não é ele que mata, mas ele vai com o cara, ele que faz, ele que usa os temperinhos dele. E aí é aquele tipo de bacon que eu vou levar para ti, de presente. Muito obrigado. E eu tenho várias receitinhas que eu aprendi contigo, com a Sari, com outras pessoas do mundo low carb que usam bacon. Tá bom, muito obrigado. E assim, pessoal, vocês agora eu espero que estejam em condições de entender que a gente pode abrigar na cabeça ao mesmo tempo a ideia de que bacon está na classificação 1, a mesma do plutônio, mas que a gente come bacon e não consome plutônio, porque a gente entende a diferença de risco associado às duas intervenções. Vanessa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estou à disposição. Quem sabe depois que sair a monografia, se a gente precisar revisar alguma coisa, a gente mais adiante, e se outra manchete sensacionalista surgir, que for relacionado a coisas que causam dano ao DNA, pode me chamar. Obrigado. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.